A paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. A palavra que o Senhor traz para nós no dia de hoje se encontra em Jó, capítulo 34. Vamos à leitura com a ajuda de Deus. E respondeu mais Eliú e disse: Ouve, vós sábios, as minhas razões, e vós, entendidos, inclina os ouvidos para mim, porque prova as palavras, como o paladar prova a comida. E o que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressões. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados, eu acredito que todos aqui conhecem, né, a história de Jó, né? Jó foi um homem que na sua caminhada aqui na terra agradou muito, né, ao Senhor. Tanto que ele era considerado amigo de Deus. Houve um tempo que na caminhada dele aqui, né, devido às coisas que Jó fazia, né, que agradava a Deus, o inimigo ele pediu a Deus, né, para se andar com Jó, né, para ver se através, né, de todas as tribulações que Jó passasse, né, todas as aflições, todos os males que sobreviessem à vida dele, fosse o suficiente para que ele negasse o nome de Deus, né? Para que ele deixasse, né, de servir a Deus. Só que, como acredito que todos conhecem a história, né? O inimigo ele não teve sucesso, né? Porque o inimigo ele nunca tem sucesso quando ele tenta contra o povo de Deus, né? Contra o escolhido de Deus. E principalmente quando é alguém que o Senhor se agrada, né, das suas obras, da sua caminhada, da sua maneira de viver. O Senhor envia anjos, né, para que venha guardar o seu povo, para que venha proteger todos os males e das celadas do inimigo. Só que o Senhor só deu uma ordem, né, ao inimigo que não tocasse na alma de Jó. Porém, todos os bens, né, que ele tinha, até mesmo os filhos e tudo Jó perdeu e se encontrou em extremo lamento. Aqui vemos que Jó tinha alguns amigos que, devido ao tanto sofrimento que ele ali estava passando, os amigos começaram meio que questionar Jó, né? Começaram a repensar, né? Tipo, nossa, será que Jó está fazendo realmente que agrada a Deus para sobreviver a ele tantos males, né? Só que o trabalhar de Deus na nossa vida, ele é mistério. Tem certas coisas que Deus faz na nossa vida que é mistério. O ser humano não é capaz de entender, né, nem de enxergar. Então acaba que os que veem ali, né, alguém em sofrimento, passando por muita tribulação, por muita perseguição, acaba às vezes pensando que aquela pessoa está fazendo algo que realmente desagrade muito a Deus, para passar por tantos males e tanta tribulação, né? Que foi aqui o que os amigos de Jó pensaram dele, né? Só que vemos aqui, né, no profundo da palavra, de que o Senhor se agradava de Jó, que Jó era considerado até amigo de Deus, e que as suas obras ao olhar de Deus eram boas. Então, essa visão que os amigos deles passaram a ter dele era algo que não encaixava, né, com a conduta e com a maneira que Jó era diante de Deus, né? Porque Jó era um homem reto, né? Praticava as coisas que agradava a Deus. E na nossa vida, meus amados, tem muitos assim, né? Tem muitas pessoas que nós conhecemos que às vezes está passando por tanto perrengue na vida, tanta situação difícil, e a gente mesmo com o nosso olhar limitado, né? Acaba olhando pelo olhar carnal e não pelo olhar da fé. E começa a julgar, ficar, nossa, essa pessoa deve estar fazendo muita coisa ruim, tá para passar por tanta luta, por tanta coisa ruim, né? E acaba que começa a julgar, né, as obras desconhecidas, né? Porque a gente não sabe como é aquela pessoa diante de Deus, né? Mas só o Senhor conhece. Então, vemos também, né, o percurso de Paulo, né, aqui na terra.
Paulo foi um homem que agradou muito a Deus e através da caminhada dele converteu, né, pelo testemunho dele, pela o evangelho dele, converteu muitas pessoas, trouxe cura, libertações. E olha quantos perrengues, né, que Paulo passou. Paulo, ele sobreviveu de um naufrágio, né? Foi parar numa praia. Nessa praia acabou sendo picada por uma víbora. E tanto que muitos ali que estavam ao redor dele, que presenciaram tudo aquilo, começaram também a julgar, né? Nossa, esse homem realmente era para morrer, porque não morreu num naufrágio e agora é picado por uma víbora. Então, ali começaram também a questionar as obras de Paulo, achando que ele fazia o que era ruim aos olhos de Deus, né? Devido a ter passado por tanta situação difícil. Outro também que passou por perrengue foi Jonas, né? Sabemos que Jonas foi engolido por um grande peixe, passou 3 dias ali, 3 noites no ventre. E ali também, né, ele estava o quê? Fugindo da vontade de Deus, né? Que o desejo do Senhor é que ele fosse na cidade de Nínive, pregar o evangelho, né? Para que todos ali se convertessem. Só que ele estava fugindo ali do centro da vontade do Senhor, porque ele via ali o povo daquela cidade, um povo que não tinha temor a Deus, era um povo que cometia muitas coisas que desagradavam a Deus, então ele pensava no olhar também limitado dele, que seria em vão dele ir lá na cidade pregar o evangelho, né? Acreditando ele que ninguém ia se converter. Só que ele estava errado, né? Porque quando ele entrou naquela cidade, né, até o rei mesmo se prostrou diante do Senhor, né? Se vestiu de saco ali, de lamento. E o Senhor se compadeceu daquele povo, né, trazendo libertação ali para aquele povo, trazendo vida, esperança de renovo. Então, quando a gente vê, meus amados, um irmão sofrendo, padecendo, e tem muitos que são até irmãos na fé, né? Segue ali a Deus e tudo, mas se vê sofrendo ou passando por alguma coisa difícil, já fica pensando, deve estar fazendo alguma coisa errada que desagrade a Deus, porque como é que um homem crente ou uma irmã crente dessa passa por tanto perrengue, por tanta coisa difícil? E para você ver que não conhecemos o trabalhar do nosso bom Deus, mas sabemos e temos a certeza que é bom, que é perfeito o trabalhar dele, que é maravilhoso. Então tem muitas coisas no oculto que a gente não consegue enxergar com o nosso olhar carnal. Tem muitas coisas que sobrevivem a uma pessoa que quando a gente começa a buscar Deus, Senhor, por que essa pessoa está passando por tudo isso, né? Tem de misericórdia, né? E passa a orar por aquela pessoa em vez de julgar. O Senhor acaba revelando o porquê. Às vezes é algo que o Senhor requer dela, às vezes é às vezes é até alguma fraqueza mesmo. Mas nunca devemos julgar o irmão, às vezes, por estar passando por alguma situação difícil, alguma prova, às vezes é de enfermidade, é numa cama, porque ali é entre ele e Deus. Tem algo ali por trás que a gente não consegue entender, que a gente não consegue enxergar, mas sabemos que o Senhor está ali trabalhando. E acha que porque serve a Deus, porque faz as coisas certinho, acha que só vai viver de bem, que não vai ter perrengue, que não vai ter tribulação, que não vai passar por dificuldade nessa vida. E as coisas não são assim, porque até o Senhor mesmo, nosso Senhor Jesus, quando ele andou na terra, ele falou, né, que no mundo teríamos muitas aflições, mas que ele venceu o mundo e que também nós venceremos. E quando ele voltou para o Pai, ele falou, né, que não nos deixariam órfãos, mas que deixaria o Espírito Santo para consolar, né, que era o Espírito Consolador, né, que consolaria cada um de nós em momentos de tribulações, de perseguições, de aflições, que todos nós passaremos nessa terra, não tem um que escape. Mas se o Senhor está conosco, então temos certeza que tudo que sobrevier a nós iremos vencer, ou pela graça e a misericórdia do nosso bom Deus, que habita em nós. Mesmo assim foi, né, com Jonas, foi com Paulo. Paulo passou muito perrengue, mas o Senhor vinha ali, né, dando escape a ele, dando livramento. E mesmo assim em nossas vidas, às vezes tem algo ali oculto que só o Senhor sabe, né? Porque é Ele ali que está trabalhando na vida do irmão, na vida da irmã. Então é isso, meus amados, a palavra que o Senhor traz para nós no dia de hoje, né? Vamos olhar com um olhar de misericórdia para o nosso próximo, né? Com um olhar de humildade, né? Saber ouvir,
saber escutar, porque às vezes tem pessoas que estão passando por uma situação tão difícil que nem ela mesma entende, só o Senhor sabe o porquê, né? Só que às vezes vem conversar conosco para receber ali uma palavra de apoio, uma palavra de refrigério, de consolo, e acaba que recebe só palavras negativas, né? E de acusação, de julgamento. E não é isso que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, né? Só quem pode julgar é Deus, só quem pode salvar é Deus. A missão que o Senhor deu para cada um de nós é disso, né? De ter humildade com o próximo, ter amor, ter misericórdia e ter essa afeição pelo nosso irmão. Então foi essa, meus amados, a palavra de hoje. Que o Senhor venha falar ainda mais ao coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.